Ora bem, caminho espiritual, autoconhecimento, espiritualidade, tudo isto são formas de fazer o ser humano tomar consciência da sua riqueza de ser. O ser não se esgota neste aspecto físico e corporal que nós vemos, mas tem, como todos nós sabemos, pela nossa própria experiência, uma dimensão de sentimento e de pensamento que a ciência tem até dificuldade, muitas vezes, em conseguir discernir estes níveis e, sobretudo, no seu aspecto primacial, que é o tal eu. Esse tal núcleo tão subjetivo que há quem negue que exista um eu e que o nosso eu seja apenas uma espécie de encontro de várias reações químicas que provocam essa noção errada de eu. Na tradição espiritual, não é assim que é visto o ser humano. O ser humano é visto como um ser que tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Tem 3 níveis e que é importante nós conseguirmos discernir estes 3 níveis com os quais nós funcionamos e somos e nos identificamos mais ou menos. Geralmente, o problema desta sociedade é que está a tender a identificar o ser humano cada vez mais com o corpo. O corpo tem tido um desenvolvimento muito grande, mesmo a noção da alma. Cada vez se tende a falar menos da alma, fala-se muito do cérebro. Mas o cérebro é uma coisa do corpo, é uma coisa meramente de reações químicas e, portanto, a noção da alma vai-se perdendo e, para não falar da noção de espírito, a própria palavra espírito acaba por ser completamente perdida de vista. Na tradição espiritual, que nós podemos chamar também filosofia perene no sentido, ou como os renascentistas do século XV e XVI gostavam de chamar, a prisca teologia, ou seja, houve uma revelação permanente na história da humanidade que antecede o próprio cristianismo. Isto foi afirmado por grandes seres como o Erasmo, como o Marcio do Ficino, Pico della Mirandola, os homens que do século XVI fizeram vir ao de cima essa tradição de que tinha havido Zoroastro, com a religião dos Madzeus na Pérsia, houve o Orfeu, houve o Pitágoras, houve esses grandes seres na Grécia, houve as religiões da Índia, portanto, houve ao longo dos séculos, sempre, para não falar das chinesas, do Lao Tse, etc. Portanto, sempre, a humanidade nunca teve perdida de uma ligação com a divindade. E essa continuidade sempre afirmou que o ser humano era mais do que este corpo visível, era um ser que tinha essas dimensões e sempre procurou, ao longo dos séculos, tentar descobrir mais esse mistério da origem do ser humano. De onde é que nós vimos, quem somos e para onde vamos. E foi talvez no Oriente, na Índia, onde isso se desenvolveu mais. Por um clima muito bom, por uma riqueza muito grande de natureza, eles tiveram grande possibilidade de dedicar horas e horas e horas a estados contemplativos e conseguiram ter percepções espirituais que nós hoje em dia temos mais dificuldade, porque hoje em dia uma pessoa estar de olhos fechados 3 horas ou 4 horas, pouquíssima gente faz, não é? Mesmo as monjas contemplativas da tradição católica geralmente não fazem tanto isso, não é? Geralmente estão a rezar o terço, a Ave Maria, lá fazem alguns momentos de silêncio, mas não tanto. No Oriente houve mais essa capacidade de começarem a fazer o quê? A descobrir que a alma tem sentidos, tem órgãos de sentidos. Assim como nós temos os 5 sentidos físicos, a nossa alma também tem órgãos de sentidos. E que, portanto, nós devíamos desenvolver esses órgãos de sentidos. Porque, não só para esta vida, mas quando morrermos, é através desses órgãos de sentidos que nós funcionamos no mundo invisível. E isto, então,
foi bastante desenvolvido na tradição oriental e nas outras tradições. E, quando chegou o cristianismo, Cristo, por mais do que uma vez, fez referências a estes aspectos e transmitiu, ainda que com o decorrer do tempo, o catolicismo, ao ligar-se demasiado a Roma e ao tornar-se uma religião cada vez mais do Estado, tenha desvalorizado os aspectos mais místicos. Os aspectos mais de comunhão interior foram afastados. E nós sabemos que depois da própria história do cristianismo, alguns dos seus grandes místicos tiveram dificuldades. E não podiam dizer isto, ou não podiam dizer aquilo. Mesmo a nossa Santa Teresa d'Ávila teve problemas. E houve outros, o caso de Erasmo, etc., que tiveram também problemas porque afirmavam a possibilidade de cada ser por si mesmo, no seu interior, conseguir uma ligação com a divindade que já não estava tão dependente apenas dos sacramentos e da missa. Ou seja, os sacramentos e a missa são importantes, mas o fundamental é a experiência interior, é a vivência interior. Daí que tenha havido até um religioso, bem que fosse protestante, Angelo Silésios, que disse uma frase muito interessante e que é repetida por muita gente, em que ele diz assim: Cristo nasceu há 2014 anos em Belém, mas enquanto ele não nascer dentro do teu coração, terá sido em vão que ele nasceu. E dá-nos este sentido de que a experiência religiosa tem que ser uma experiência que cada um de nós tem que fazer no seu coração. Cada um de nós tem que descobrir e sentir: eu tenho um coração espiritual, eu tenho uma essência espiritual e na minha essência espiritual eu quero sentir essa dimensão do sagrado, quero sentir essa dimensão de paz, de amor, de luz, e isto é o caminho espiritual. É isto. O caminho espiritual é a procura de contacto com o Espírito e com a divindade que está dentro de cada um de nós também. Esta prática acaba por pedir às pessoas, não tanto como se poderia pensar, mas basicamente essa capacidade de se fazer com alguma regularidade alguns momentos de silêncio nos quais uma pessoa tenta diminuir a sua agitação mental e, através de algumas práticas, obter um estado mais interiorizado e de maior percepção da tal dimensão espiritual que está dentro de nós. E as práticas de autoconhecimento são essas práticas de observação dos pensamentos, observação da respiração e interiorização da energia e começo de uma percepção dos tais órgãos espirituais. Os tais órgãos da alma que nós temos que desenvolver. Órgãos da alma que podemos, já falei há pouco, no coração espiritual, portanto, aquela imagem que todos nós temos do Sagrado Coração de Jesus ou Sagrado Coração de Maria, mas que também está, por exemplo, São Francisco de Paula, por exemplo, também é um ser que é muitas vezes representado com o coração ardente, e outros santos também, São Pedro de Alcântara, eram seres que tinham esse coração espiritual já mais desperto ou mais ativo pelo seu amor, pela sua compaixão, pela sua própria meditação. Essa chama interior estava mais presente. E, portanto, este centro é o centro afetivo que nós temos dentro de nós. E é o centro onde uma pessoa sente mais tanto o amor como a aspiração ou, eventualmente, a tristeza. O caminho espiritual é uma pessoa tentar aspirar a Deus, pedir a Deus, orar a Deus, com a voz, depois com o silêncio, até começar a sentir e ter então estados em que sente esta dimensão do coração espiritual a funcionar. E uma pessoa pode estar cheia de dores e medita e pode de repente sentir um estado de grande amor no coração, até pensa: já não tenho dores nenhumas, estou curado. E naquele momento está, mas depois, quando acaba a meditação, provavelmente as dores vão voltar, mas houve uma erupção desse corpo anímico. O nosso corpo espiritual manifestou-se mais. O outro órgão
Outro dos órgãos importantes é o do olho espiritual. Portanto, nós temos todos um olho espiritual aqui nesta zona e quando nós sonhamos é através dele que estamos a ver interiormente. Quando fazemos meditação, uma pessoa fecha os olhos, converge geralmente os olhos para este ponto e pode ter então uma experiência interior que é a experiência da luz. É uma experiência que quase todos os místicos falam, não é? Não vou falar agora das grandes visões ou revelações que Santa Teresa de Ávila, ou São João da Cruz ou outros tiveram, mas a experiência de vermos a luz interior é uma experiência fundamental. O Cristo disse algo nesse sentido, disse assim: se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Não sei se lembra, há uma frase dos Evangelhos: se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Se o teu olho estiver simplificado, se estiver harmonioso, se estiver em paz, em calma, então todo o teu corpo, todo o teu ser será visto como luz. E, portanto, na nossa meditação, nós vamos tentar, então, diminuir os pensamentos e ficar com um olho simples, um olho que está só aberto à divindade, ou está só aberto a Deus, ou a Cristo, ou a Maria, ou o Santo, ou o Anjo, e acalma-se e, a certa altura, pode ver a luz a descer sobre si próprio e, então, tem essa experiência da luz. Cristo diz: eu sou a luz do mundo, ou dizes também, vós sois a luz do mundo. É uma expressão que ele diz também dirigida a nós. Portanto, no sentido que cada um de nós tem essa chispa divina que se manifesta como luz, como amor e também como força, como poder, como capacidade para agirmos na vida, na ação justa. Esta prática que eu estou a falar de autoconhecimento com este tipo de interiorização e de meditação e com esta localização aqui, esta aqui, tem ainda uma outra importante que todos nós podemos facilmente praticar, que é a dos ouvidos. Assim como nós temos os ouvidos que ouvimos fisicamente, nós também temos um ouvido mais subtil. Um ouvido mais subtil. Agora, por exemplo, se todos nós fizermos agora um bocadinho de silêncio, onde observar que há uma espécie de som sem som que passa pelos nossos ouvidos, pelas nossas orelhas, e que é um som que está sempre, permanentemente. Uma espécie de crepitar, parece uma vibraçãozinha. Este som sem som, ou também a música das partículas, ou música das esferas, é uma técnica também de concentração e de abertura conhecida há milénios e foi denominada pelo Pitágoras a música das esferas, a audição da música das esferas. E, portanto, nos Evangelhos também aparece quando se diz: ao princípio era o Verbo, o Verbo era a palavra. Depois estava com Deus e o Verbo era Deus, e depois desce e o Espírito soprava sobre as águas. E várias tradições. A origem da manifestação é o som, é a vibração. E esse som ou vibração está a todo momento a passar através de nós. Nós somos feitos de vibração, tudo isto está em som, e há aqui um som permanentemente. Portanto, quando uma pessoa quer também concentrar-se, também tem este tipo de capacidade de ligar-se com a tal som primordial que atravessa a criação. E que o São Paulo fala na divindade, naquele no qual nós temos o nosso ser, o ser que perpassa através de tudo. E este é um dos aspectos que, quando nós fazemos, estamos a trabalhar o tal sentido espiritual da audição. Assim como temos o do coração do sentimento, temos a visão e temos também este da audição. Então, como uma pessoa que gosta de cantar, que gosta de pronunciar certos sons, pode usá-los e ter efeitos mais fortes, e nós sabemos
qual as religiões usaram no canto dos hinos, das palavras quase que mágicas, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Amen, 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 os indianos Om, Om, Om. Portanto, houve uma série de sons que foram considerados como nomes de Deus, e estes nomes de Deus, repetidos, permitiam às pessoas acalmar os pensamentos e obterem um estado mais vibratoriamente semelhante ao do que se estava a tentar invocar. Maria, Jesus, Is, tudo isto eram palavras ou mantras utilizados na tradição cristã para produzir uma certa abertura de nós próprios e concentração da nossa mente. Que o grande problema, realmente, nós podemos dizer que corpo, alma e espírito. O corpo é este corpo que geralmente uma pessoa tem que tentar mantê-lo direito, descontraído. Depois, a parte das emoções e dos pensamentos, da alma, que é a parte mais difícil, porque nós temos sempre muitas preocupações e, portanto, uma das mais fáceis emoções e pensamentos que nos aparecem quando tentamos meditar é dizer eu não consigo. Ao fim de 10 minutos uma pessoa vê tantos pensamentos e diz não, isto é absolutamente impossível, vou deixar de fazer, e tem que retomar até que, geralmente, às vezes ao fim de meia hora, então começa a ter o seu estado de paz e pode então ter as tais percepções com os corpos espirituais, começar a sentir, seja no coração, seja a ver, seja a sentir mais esse som, essa presença divina. A parte acima destas emoções e dos pensamentos, nós temos então o quê? Temos então a tal parte do espírito. O espírito é a centelha divina. Portanto, nós temos corpo, alma e espírito. O espírito é uma espécie de ponto de luz. É o núcleo essencial do nosso ser, do eu. O eu, que se forma depois, é uma interação entre o espírito, a alma, das emoções e dos pensamentos e do corpo. Depois tem aspectos mais de ego, de personalidade, ou, se nós fazemos mais trabalho espiritual, esse espírito torna-se mais presente. Uma pessoa pode ver mais a luz, pode transmitir mais a luz, pode ter mais capacidade de compaixão, de sacrifício, de amor incondicional, como nós temos visto ao longo da história, grandes seres que conseguiram uma grande abdicação do seu egoísmo, da sua vaidade, das suas ambições, e foram capazes de ser porta-vozes desse espírito, dessa presença divina, que por sua vez está ligada à divindade. E então aqui entramos num domínio que nos toca enquanto pessoas que querem fazer o caminho espiritual, que é a existência do corpo místico da humanidade. Portanto, existe um corpo coletivo da humanidade, constituída por todos os nossos antepassados, todos os santos, todos os mestres, todos os seres que passaram aqui na Terra, continuam a existir e têm uma capacidade, de uma forma ou de outra, de comungar e de comunicar connosco também. Se nós conseguirmos elevar-nos até a um certo nível, nós entramos em contacto com eles. Daí que seja bom uma pessoa desenvolver, por afinidade, por gratidão, relação com os seus antepassados, seja com os seus pais que já passaram, seja com algum santo que está ligado com a família, ou com uma pessoa que tem mais devoção, seja com um arcanjo. Ou seja, como nós muitas vezes não temos uma ligação tão direta à divindade, nós vamos, em geral, usar mais ou Jesus, ou Maria, ou o santo, ou um anjo, e então obter, através desse canal particular, certo tipo de forças que nos ajudam e que, em momentos mais graves de crise ou de situação de dificuldades, podem nos ajudar facilmente. Nós aqui em Portugal temos o Santo António, que é um santo que acorre muito a quem o chama quando se perde algum objeto, não é? É um exemplo de um ser que, dentro deste corpo coletivo da humanidade, dentro deste corpo místico, funciona. E, portanto, as pessoas terem uma certa capacidade de criar uma relação com o seu anjo da guarda, ou com a forma
do mestre, ou do profeta, ou do santo que quiser, também é uma forma de ajudar a estabelecer um canal de ligação com o mundo espiritual e receber a partir daí certas forças e certas inspirações. É claro que este caminho de autoconhecimento é um caminho de descoberta do espírito e da sua ligação direta do espírito com a divindade. Mas, como não é fácil nós estarmos neste estado de maior ligação direta com a divindade, muitas vezes é útil e conveniente que uma pessoa mantenha uma relação de maior amor com um anjo, ou o nosso anjo da guarda, ou com uma forma como José Maria. Faz favor. Pode entrar aí a noção de devoção. Exatamente. Não é? Nós temos a devoção a este. Exatamente. Portanto, este. Exato. Exatamente. A devoção é uma palavra bastante importante, porque o nosso amor tem um aspecto, um amor de paixão pelos outros seres humanos, tem um aspecto de compaixão com os seres humanos, mas também deve ter esse aspecto de devoção, de aspiração, de ligação do nosso coração com o coração dessa entidade ou desse ser, seja um anjo, seja Jesus, seja Maria, etc. E, portanto, termos essa relação de amor com o amor que está presente nesse ser e que é esse ser é bastante importante e que deve ser cultivado. Portanto, uma pessoa deve tentar descobrir por quem é que sente mais devoção, por quem é que sente mais aspiração para poder tornar-se uma coisa agradável, porque se é uma coisa de obrigação apenas e se uma pessoa não consegue criar devoção nem afeto por certos níveis superiores, dificilmente conseguimos. Não é? Mesmo que uma pessoa já seja muito abstrata e esteja muito aberta ao universal e se abra à paz universal, ao amor universal e possa também, de qualquer forma, abrir e sair da sua personalidade limitada e abrir-se e ter momentos de intuição. Este caminho, portanto, é um caminho também de esta comunhão com o corpo místico que eu falei agora, tem uma outra contraparte que é também a comunhão com o campo universal de informação. Portanto, existe um campo energético global de todo o planeta, não é? Com níveis visíveis e invisíveis, com níveis mais subtis, arquétipos, onde estão formas ideais, formas astrológicas, formas de mitos. Tudo isso existe nos mundos invisíveis e uma pessoa que acredita e que trabalha nisso, pois pode sentir mais as forças, por exemplo, da cavalaria do Santo Graal, não é? E a busca do grau da pureza, o grau do coração que consegue. Pronto, foram forças que foram desenvolvidas pela humanidade, existem em planos invisíveis, há seres que trabalharam e que foram mestres ou realizados nesses níveis e que automaticamente comunicam connosco. E, portanto, nós conseguimos escolher certas formas específicas que nos dizem mais, seja na arte, que uma pessoa possa contemplar. Não é? Uma pessoa gosta muito, por exemplo, dos anjos e arcanjos, depois escolhe uma boa imagem, contempla 5 ou 10 minutos, depois fecha os olhos, já ficou com um trabalho mais feito de harmonização da nossa grande expressão mental, que é o que caracteriza, em geral, o estado mental das pessoas e que lhes impede esse contacto com o seu interior. À medida que vamos realizando isto, uma pessoa vai tendo certas intuições, nos seus próprios sonhos tem, às vezes, comunicação com esses planos, com esses invisíveis, recebe mais mensagens, percebe melhor o que é que nós estamos e vamos então desenvolvendo um corpo espiritual, um corpo unificado. Portanto, já não somos apenas o corpo, nem a alma, nem o espírito, mas nós estamos a adquirir um corpo espiritual. É esse corpo que ficou chamado no cristianismo como o corpo da ressurreição, o corpo da glória, o corpo que cada um de nós está a talhar ao longo desta vida, através de todos os seus actos e dessas práticas que nos vão tornando mais conscientes de uma dimensão espiritual. Nós não somos este corpo que vai perecer daqui a uns anos, mas somos um ser espiritual com um coração e com uma inteligência aberta
à inteligência cósmica, à inteligência divina e tentando cooperar com ela e participar criativamente nesta harmonia cósmica de manifestação em que estamos inseridos. Isto acho que foi um resumozinho, uma primeira fase. E eu agora faço um intervalo para deixar as pessoas fazerem alguma pergunta e depois passaria para uma segunda parte. Terminar aqui um bocadinho. Como é que o Sr. Doutor vê